Algumas memórias não se apagam. Elas têm pelos, olhos brilhantes e o dom de nos amar sem dizer uma palavra. Porque cada cão carrega uma história. E talvez uma parte da sua. Prepare-se para descobrir mais do que uma raça. Descubra um companheiro para a vida. Você já se encontrou em uma situação onde o som constante de latidos parece invadir seu espaço e preencher todos os momentos de tranquilidade? Se você tem um Beagle ou conhece alguém que tenha, sabe exatamente do que estou falando. Essa raça, adorável e enérgica, é conhecida por sua energia vibrante e inteligência, mas também por seu latido inconfundível e constante, o que pode se tornar um desafio em ambientes residenciais. Hoje, vamos abordar um tema muito comum entre donos de Beagles: como lidar com os latidos constantes dessa raça. Apesar de sua natureza amigável e leal, o Beagle é uma das raças mais barulhentas, e muitos donos se veem enfrentando um problema que pode afetar a paz no lar. O Beagle é um cão de caça, originalmente criado para rastrear e farejar, o que explica sua tendência a latir com frequência, seja por excitação ou instinto de caça. Para muitas pessoas, esses latidos podem ser encantadores, mas para quem vive em um apartamento ou em um espaço onde a tranquilidade é essencial, os latidos podem rapidamente se tornar um incômodo. Mas antes de falar sobre como lidar com esse comportamento, é importante entender por que o Beagle late tanto. Sua habilidade de farejar e sua natureza caçadora são fatores-chave que motivam esse comportamento. Com isso em mente, podemos começar a explorar estratégias eficazes para minimizar o latido sem prejudicar a personalidade e a energia desse cão adorável. Porém, a grande questão é: será que é possível tornar um Beagle mais silencioso sem comprometer sua natureza vibrante? A resposta pode ser mais simples do que você imagina, mas exige paciência e compreensão. Continue conosco para descobrir os passos práticos que você pode seguir para equilibrar a energia do seu Beagle e a paz no seu lar. Se você está curioso sobre como lidar com os latidos constantes do seu Beagle, inscreva-se no canal e continue assistindo. Deixe nos comentários suas experiências com o comportamento dos Beagles e como você tem lidado com os latidos. Agora que introduzimos a questão dos latidos constantes do Beagle, é importante entender o que está por trás desse comportamento. O Beagle, com sua personalidade afetuosa e cheia de energia, foi originalmente criado para ser um cão de caça. Essa origem moldou muitos dos seus comportamentos, incluindo a tendência a latir frequentemente. A principal razão pela qual o Beagle late tanto está relacionada ao seu instinto de caça. Como cães de caça, eles foram desenvolvidos para rastrear e farejar, muitas vezes emitindo sons para alertar seus donos sobre a presença de uma presa. Esse comportamento de latir é profundamente enraizado em sua genética. No entanto, os Beagles não latem apenas para caçar. Também latem para expressar excitação, atenção ou até mesmo tédio. Por exemplo, se um Beagle está entediado ou não está recebendo a quantidade necessária de exercício físico e mental, ele pode começar a latir mais frequentemente. Isso se deve ao fato de que ele precisa liberar energia, e a melhor maneira de fazer isso é expressando-se vocalmente. Além disso, Beagles são conhecidos por serem cães muito sociáveis e sensíveis. Eles adoram a companhia das pessoas e não gostam de ficar sozinhos. Isso também pode contribuir para o aumento dos latidos quando estão sozinhos ou em um ambiente onde não há estímulo suficiente. Entender essas causas é o primeiro passo para resolver o problema dos latidos. Saber que o latido do Beagle não é uma questão de mau comportamento, mas sim um reflexo de suas necessidades e instintos naturais, permite que possamos abordar o problema de forma mais empática e eficaz. Mas será que, além de entender os motivos, existe uma maneira de gerenciar o comportamento sem prejudicar o temperamento amigável e ativo do Beagle? Como podemos canalizar toda a energia desse cão de maneira mais controlada e tranquila? Está começando a compreender melhor os motivos dos latidos do seu Beagle? Não perca o próximo segmento, onde vamos discutir estratégias práticas para gerenciar esses latidos sem alterar a essência do seu amigo peludo. Deixe um comentário compartilhando suas observações sobre o comportamento do seu Beagle e como você tem lidado com os latidos até agora.
Agora que entendemos as razões pelas quais os Beagles latem tanto, é hora de discutir estratégias práticas para gerenciar os latidos de forma eficaz, sem prejudicar a personalidade dessa raça amigável e enérgica. A primeira estratégia que devemos considerar é o exercício físico adequado. Como mencionado anteriormente, os Beagles têm uma grande quantidade de energia e, quando não exercitam essa energia de forma saudável, acabam usando o latido como uma maneira de se expressar. Portanto, garantir que seu Beagle faça caminhadas regulares, brincadeiras e tenha acesso a atividades que estimulem sua mente e corpo é crucial. O exercício não só ajuda a liberar energia acumulada, mas também melhora a saúde mental e emocional do cão. Além do exercício físico, outro ponto fundamental é a estimulação mental. Beagles são cães inteligentes e, quando não são desafiados mentalmente, podem se sentir frustrados, o que resulta em mais latidos. Brinquedos interativos, como quebra-cabeças que liberam petiscos ou atividades que envolvam rastrear objetos, podem ajudar a manter o Beagle ocupado e engajado. Isso não só diminui a necessidade de latir, mas também fortalece o vínculo entre o cão e seu dono. Uma técnica adicional que pode ser útil é a modulação do latido. Isso envolve ensinar o Beagle a parar de latir sob comando. O processo consiste em reforçar positivamente o comportamento silencioso. Por exemplo, quando o Beagle começar a latir, você pode dar o comando quieto e, assim que ele parar, recompensá-lo com um petisco ou elogio. Isso ajuda a ensinar o cão que o silêncio traz recompensas. No entanto, é importante ser consistente e paciente nesse treinamento, pois pode levar algum tempo até que o Beagle compreenda o comando. Outro aspecto importante a ser considerado é a socialização adequada do Beagle. Um Beagle que não é adequadamente socializado pode começar a latir excessivamente em resposta a novos estímulos, como outros cães ou até pessoas. Expor o Beagle a diferentes ambientes, situações e tipos de pessoas e cães desde filhote ajuda a reduzir o medo e a ansiedade, diminuindo os latidos relacionados à insegurança. Isso cria um ambiente mais calmo e controlado, onde o Beagle se sente mais confortável e menos propenso a latir. Agora, será que existem formas ainda mais específicas de ajudar seu Beagle a reduzir os latidos sem comprometer sua natureza? Como garantir que ele se sinta feliz e saudável, ao mesmo tempo em que respeita a tranquilidade da casa? Continue conosco, pois no próximo segmento vamos explorar técnicas que se concentram mais diretamente em modificar o comportamento do Beagle, sem afetar seu temperamento amigável. Se você está começando a implementar essas estratégias e já percebe melhorias, compartilhe nos comentários como está sendo o processo de adaptação do seu Beagle. Não se esqueça de se inscrever para mais dicas sobre como melhorar o comportamento dos seus cães e garantir uma convivência harmoniosa. Agora que discutimos as estratégias básicas para lidar com os latidos do Beagle, vamos avançar para técnicas de treinamento mais específicas que podem ajudar a reduzir o comportamento indesejado de maneira eficaz, sem prejudicar a personalidade vibrante e amigável da raça. Uma técnica avançada que tem mostrado ótimos resultados é o treinamento de dessensibilização. Isso envolve expor o Beagle aos gatilhos que fazem ele latir, mas de forma controlada e gradual. Por exemplo, se seu Beagle late constantemente quando vê outro cão pela janela, comece a expô-lo a essa situação de maneira que ele possa aprender a se comportar de forma mais calma. Isso pode ser feito colocando-o em uma posição onde ele possa ver o estímulo, outro cão, mas recompensando-o quando ele permanecer calmo e sem latir. Com o tempo, seu Beagle vai aprender a associar o estímulo com uma reação mais tranquila, ao invés de latir. Reforço positivo é a chave para o treinamento do Beagle, principalmente com raças tão inteligentes. No caso dos latidos, um bom treino de reforço positivo consiste em recompensar o comportamento silencioso. Quando o Beagle parar de latir e estiver em silêncio, recompense-o imediatamente. Isso pode ser feito com petiscos, brinquedos ou até carinho. O segredo aqui é garantir que a recompensa seja dada logo após o comportamento desejado, para que o Beagle associe o silêncio com uma recompensa positiva. Uma outra técnica avançada para controlar os latidos excessivos é a interrupção do comportamento.
Essa técnica envolve interromper o latido do Beagle com um comando simples, como silêncio ou quieto. Quando o cão começar a latir, fale calmamente o comando, e se ele parar, recompense-o. Se o Beagle continuar latindo, repita o comando de forma firme, mas sem elevar a voz. A ideia é que o Beagle entenda que a reação de latir não é o comportamento desejado, e sim o silêncio, que será recompensado. Outro ponto importante a considerar é o uso de brinquedos e objetos específicos para distração. Como o Beagle é um cão de caça, ele tem uma grande necessidade de se manter ocupado. Oferecer brinquedos interativos, como Kong, ou brinquedos que liberam petiscos, pode ser uma excelente forma de distraí-lo quando ele começar a latir devido ao tédio ou frustração. Isso também ajuda a manter sua mente ativa, evitando que ele recorra ao latido como uma forma de expressar energia não liberada. Porém, é importante lembrar que, ao lidar com o Beagle, a consistência é a chave. Cada vez que ele late, é necessário ser consistente com os comandos e recompensas. O Beagle pode ser teimoso às vezes, mas com paciência e treinamento contínuo, ele será capaz de compreender os limites e entender que o latido excessivo não é o comportamento aceitável. Agora, a grande questão que muitos donos de Beagle se perguntam é: quando o latido do Beagle é simplesmente parte de sua personalidade natural e quando ele realmente precisa ser corrigido? Como saber se os latidos são uma expressão genuína da raça ou se estão sendo causados por um problema de comportamento? Se você tem tentado essas técnicas e começado a ver progressos com os latidos do seu Beagle, compartilhe sua experiência nos comentários. Se inscreva no canal para mais dicas sobre como treinar seu cão de forma eficaz e garantir uma convivência harmoniosa e tranquila. Agora que discutimos estratégias eficazes para lidar com os latidos constantes do Beagle, é essencial pensar na prevenção de futuros comportamentos indesejados. Assim como em qualquer outra parte do treinamento, o objetivo não é apenas corrigir o comportamento atual, mas também evitar que ele se repita no futuro. A prevenção começa com a compreensão de que o Beagle, como qualquer outro cão, precisa de rotinas bem estruturadas. O latido excessivo pode muitas vezes ser uma resposta ao tédio ou à falta de estímulos. Portanto, garantir que seu Beagle tenha uma rotina de exercícios físicos e mentais regulares é uma das maneiras mais eficazes de evitar que ele recorra ao latido por pura frustração. Ao dar ao Beagle atividades para se envolver, como caminhadas diárias, brincadeiras de busca ou até jogos de obediência, você estará ajudando a canalizar sua energia de forma positiva e controlada. Outro ponto essencial é a socialização adequada do Beagle desde filhote. Cães que são bem socializados com outros animais, pessoas e ambientes diferentes têm menos tendência a latir excessivamente por medo ou insegurança. Exposição gradual a novos estímulos é fundamental para ajudá-los a se adaptar a diferentes situações. Isso não só reduz os latidos causados por estresse, mas também melhora o comportamento do Beagle em diferentes contextos, fazendo dele um cão mais equilibrado e tranquilo. Além disso, quando o Beagle começa a se comportar de maneira indesejada, como latir em excesso, é importante não recompensá-lo com atenção imediata. Muitas vezes, os cães aprendem que latir resulta em atenção, mesmo que seja negativa. Então, ao ignorar o comportamento inadequado, você está ensinando o Beagle que latir não resulta em nada de bom. A consistência é essencial aqui. Se você não responder aos latidos, ele começará a associar o silêncio a resultados positivos, como carinho ou petiscos. De maneira similar, estabelecer limites claros é uma excelente forma de evitar que o Beagle desenvolva comportamentos indesejados no futuro. Usar comandos consistentes como silêncio ou quieto, sempre que ele começar a latir, e recompensá-lo quando ele parar, ajuda a ensinar o Beagle o que é aceitável e o que não é. Com o tempo, ele associará a palavra-chave à ação desejada, e os latidos desnecessários irão diminuir. A estruturação do ambiente doméstico também é uma forma eficaz de prevenir comportamentos indesejados. Se o Beagle estiver frequentemente exposto a estímulos que o façam latir, como passantes na janela ou outros animais, considere usar bloqueios visuais. Cortinas pesadas ou barreiras que limitam a visão do exterior podem reduzir a tentação de latir a cada movimento que ele vê através da janela.
Isso cria um ambiente mais controlado, no qual o Beagle se sente mais calmo e menos propenso a reagir de forma excessiva. Mas e quando o Beagle continua latindo apesar das tentativas de correção? Isso pode indicar que ele está latindo por motivos mais complexos, como ansiedade de separação. Cães que são extremamente apegados a seus donos podem começar a latir excessivamente quando deixados sozinhos, sinalizando um problema emocional. Nesses casos, pode ser necessário implementar técnicas adicionais, como o uso de brinquedos interativos para distrair o Beagle enquanto você está fora, ou até procurar ajuda de um adestrador profissional para trabalhar o comportamento de ansiedade de separação. Será que a ansiedade de separação é o verdadeiro responsável pelo comportamento de latir do seu Beagle? E como podemos abordar esse problema específico de forma eficaz? No próximo segmento, vamos explorar como reconhecer os sinais de ansiedade e as melhores estratégias para tratar essa condição, garantindo que o Beagle tenha um equilíbrio emocional duradouro. Está começando a entender como prevenir os latidos do seu Beagle e melhorar o comportamento dele a longo prazo? Não perca o próximo vídeo, onde vamos detalhar como lidar com problemas emocionais mais profundos, como a ansiedade de separação, que podem ser a raiz do comportamento excessivo de latir. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas experiências e se inscreva no canal para mais dicas de treinamento e cuidados para cães. Agora que discutimos algumas estratégias para reduzir o latido excessivo do Beagle, é hora de abordar um problema comum que muitos donos enfrentam, mas que pode ser um pouco mais difícil de identificar: a ansiedade de separação. Quando um Beagle começa a latir constantemente toda vez que é deixado sozinho, isso pode ser mais do que apenas um comportamento indesejado. Esse latido pode ser um sinal claro de que o cão está sofrendo de ansiedade de separação. Esse transtorno emocional é comum em cães altamente apegados aos seus donos, como o Beagle, que é naturalmente muito sociável e afetivo. Eles podem não saber como lidar com a ausência de seus tutores e, como resultado, começam a vocalizar de forma excessiva, tentando chamar a atenção ou expressar seu desconforto. A ansiedade de separação no Beagle pode se manifestar de várias maneiras além do latido. Muitos cães com essa condição também podem roer objetos, destruir móveis ou até se machucar tentando escapar de casa. A chave para entender que se trata de ansiedade de separação é observar o comportamento do cão apenas quando você sai de casa. Se o Beagle se comporta normalmente quando você está presente, mas apresenta sintomas de estresse excessivo, latidos, destruição de objetos, urinar ou defecar na casa, quando você não está, é um indicativo claro de que ele está lidando com esse tipo de ansiedade. A boa notícia é que a ansiedade de separação pode ser tratada com paciência, consistência e algumas técnicas de modificação de comportamento. O primeiro passo é não fazer uma grande cena ao sair de casa. Embora isso pareça contraditório, cães com ansiedade de separação muitas vezes interpretam a despedida dramática como um sinal de que algo está errado. Isso aumenta ainda mais o estresse. O ideal é criar uma rotina tranquila de saída, sem emoções exageradas, para que o Beagle não associe sua partida com um momento de grande tensão. Outro passo importante no tratamento da ansiedade de separação é treinar o Beagle para ficar sozinho gradualmente. Isso pode ser feito com o método de desensibilização progressiva, onde você começa deixando o Beagle sozinho por breves períodos de tempo e lentamente vai aumentando o tempo conforme ele vai se acostumando. Durante esse processo, é essencial recompensar o comportamento calmo. Quando ele ficar quieto ou demonstrar paciência ao ficar sozinho, recompense-o com petiscos e elogios. Isso ajuda a reforçar o comportamento desejado. Além disso, você pode introduzir brinquedos interativos e ocupações mentais para ajudar a distrair o Beagle enquanto você não está em casa. O Beagle, sendo uma raça inteligente e ativa, se beneficiará de brinquedos que estimulem seu cérebro, como os Kongs recheados com petiscos ou brinquedos que exigem que ele resolva um desafio para liberar uma recompensa. Essas distrações ajudam a manter a mente do Beagle ocupada e reduzem a ansiedade que ele sente em sua ausência. Uma outra técnica bastante eficaz é o uso de treinamento com comandos de calma.
Ensinar o Beagle a se acalmar mediante comandos como deita ou fica pode ser extremamente útil para ajudá-lo a entender que ele pode ficar relaxado mesmo quando está sozinho. Quando o Beagle começar a latir devido à ansiedade, você pode usar esses comandos calmantes, reforçando o comportamento desejado e ajudando-o a associar o momento da sua ausência com algo mais tranquilo e controlado. Será que, mesmo com essas técnicas, o latido excessivo do Beagle ainda pode ser um sintoma de algo mais profundo? E o que acontece se o treinamento não surte o efeito esperado? No próximo segmento, vamos explorar formas avançadas de lidar com a ansiedade de separação e outros possíveis fatores que podem estar influenciando o comportamento do seu Beagle. Continue assistindo para descobrir soluções mais eficazes e como garantir que seu Beagle viva de forma mais tranquila e equilibrada. Está lidando com um Beagle que tem sinais de ansiedade de separação? Compartilhe nos comentários como você está tratando esse problema em sua casa. Inscreva-se para não perder a próxima parte, onde vamos aprofundar ainda mais nas soluções para garantir o bem-estar do seu Beagle sem comprometer sua felicidade. No segmento anterior, discutimos as primeiras abordagens para lidar com a ansiedade de separação no Beagle, mas, em alguns casos, as estratégias básicas podem não ser suficientes. Quando o comportamento de latir excessivamente se torna persistente, mesmo com treinamento de desensibilização e distrações mentais, pode ser necessário recorrer a técnicas avançadas para lidar com a ansiedade de separação de forma mais eficaz. Uma abordagem altamente recomendada por profissionais de comportamento animal é o uso de modificação comportamental combinada com reforço positivo. Essa técnica envolve um treinamento mais estruturado, que foca em desensibilizar o Beagle ainda mais profundamente, além de recompensá-lo por demonstrar calma durante momentos críticos, como quando você se prepara para sair. O objetivo é garantir que o Beagle se sinta confortável na sua ausência e associe esse momento a algo positivo, em vez de um evento estressante. Uma estratégia avançada importante no tratamento da ansiedade de separação é o uso de dispositivos de monitoramento. Se você se encontra em um ciclo de tentativas frustradas de corrigir o latido excessivo quando está ausente, os dispositivos de monitoramento, como câmeras que permitem acompanhar o comportamento do seu Beagle remotamente, podem ser extremamente úteis. Eles ajudam a avaliar o nível de estresse do cão em sua ausência, permitindo que você ajuste as técnicas de treinamento de maneira mais precisa. Você pode começar a monitorar o comportamento dele ao sair de casa, e com isso, identificar os momentos exatos em que o latido começa. Isso pode ajudá-lo a compreender melhor o que causa o pico da ansiedade e ajustar o treinamento de forma personalizada, fazendo com que o processo seja mais eficaz e menos frustrante para ambas as partes. Além disso, existem técnicas mais avançadas de treinamento de obediência, como o uso do treinamento com caixa, crate training. Embora o crate training seja comumente utilizado para ensinar o Beagle a se sentir confortável em um espaço restrito, ele também pode ser muito eficaz para lidar com a ansiedade de separação. A chave aqui é garantir que o Beagle veja a caixa como um local seguro e acolhedor, e não como uma forma de punição. Ao usar o crate, você pode começar a deixá-lo por períodos curtos e gradualmente aumentar o tempo à medida que o Beagle se adapta, sempre recompensando-o por permanecer calmo e tranquilo. No entanto, é importante destacar que, se o problema persistir, em alguns casos, a intervenção de um profissional comportamental ou psicólogo veterinário pode ser necessária. Existem situações em que a ansiedade de separação é tão intensa que requer o acompanhamento de um especialista. Esses profissionais podem ajudar a implementar um plano de treinamento ainda mais detalhado e personalizado, além de avaliar se há necessidade de intervenções adicionais, como o uso de medicação ansiolítica, sob supervisão veterinária. Além das abordagens comportamentais, modificar o ambiente em que o Beagle vive também pode ter um grande impacto. Considerando que a ansiedade de separação pode ser exacerbada pela solitude excessiva ou pela falta de estímulos durante o dia, criar um ambiente enriquecido para o Beagle é fundamental. Isso pode incluir a introdução de brinquedos de quebra-cabeça, música relaxante ou até a companhia de outro animal, se possível. A ideia é que o Beagle tenha algo para se distrair e, assim,
Não associe sua solidão à ansiedade. Mas mesmo com todas essas técnicas, será que a ansiedade de separação pode ser apenas o sintoma de um problema mais profundo relacionado ao comportamento ou à saúde do Beagle? Como podemos garantir que o nosso cão se sinta verdadeiramente confortável e seguro na nossa ausência? E como distinguir quando o problema é comportamental ou relacionado a outros fatores emocionais? No próximo segmento, vamos explorar essas questões mais profundamente. Se você está tentando implementar técnicas mais avançadas para lidar com a ansiedade de separação do seu Beagle, compartilhe conosco sua experiência nos comentários. Não perca o próximo vídeo, onde discutiremos como diferenciar problemas de comportamento de questões de saúde e como garantir a melhor abordagem para o seu Beagle. Agora que discutimos várias técnicas para lidar com a ansiedade de separação no Beagle, é importante considerar um ponto crucial. A ansiedade de separação pode ser apenas a ponta do iceberg. Às vezes, os latidos constantes e os sinais de estresse podem ser sintomas de problemas emocionais mais profundos, que vão além da simples frustração de estar sozinho. É essencial perceber que a saúde emocional do Beagle pode estar relacionada a outros fatores que não são diretamente causados pela sua ausência, mas sim por um desequilíbrio interno. Cães como o Beagle, que são naturalmente afetuosos e sociáveis, podem desenvolver problemas emocionais devido a traumas passados, falta de socialização adequada ou até mudanças repentinas no ambiente, como uma mudança de casa ou a introdução de novos membros na família. Uma das primeiras coisas a observar é se o latido excessivo ocorre apenas quando o Beagle está sozinho, ou se ele também latir em outras situações que envolvem estresse ou medo. Beagles são conhecidos por sua natureza sensível, e se o latido não é apenas uma resposta à sua ausência, pode estar relacionado a uma sensação de insegurança geral. Se o Beagle mostra sinais de medo em momentos específicos, como quando há barulhos altos, presença de estranhos ou outros animais, isso pode ser um sinal de ansiedade generalizada ou falta de socialização. Se o seu Beagle parece ter dificuldades para se adaptar a novas situações ou interações com outros cães e pessoas, é possível que ele tenha uma ansiedade social. Isso pode ser resultado de uma socialização inadequada durante a fase crítica de desenvolvimento, entre 3 e 14 semanas de idade. Beagles que não são suficientemente expostos a novas experiências podem desenvolver um medo excessivo de mudanças e latir de forma agressiva ou excessiva quando se deparam com algo novo ou desconhecido. Além disso, é importante considerar o impacto de traumas passados. Se o Beagle foi resgatado de uma situação de maus tratos ou negligência, ele pode ter desenvolvido uma resposta de medo crônico. Esse medo pode ser desencadeado por estímulos aparentemente inofensivos, e o latido excessivo pode ser uma maneira do Beagle tentar se proteger. Nesses casos, é importante trabalhar com um profissional especializado em comportamento animal para abordar as questões emocionais e ajudar o Beagle a superar o trauma. Outro fator a ser considerado são as necessidades físicas do Beagle. Cães muito ativos como o Beagle podem ter excesso de energia que não é adequadamente liberado. Quando o Beagle não recebe a quantidade certa de exercício ou estímulos, ele pode começar a desenvolver comportamentos indesejados, como latidos excessivos, mastigação destrutiva ou até mesmo comportamentos obsessivos. A primeira coisa a fazer é garantir que o Beagle esteja recebendo exercício físico suficiente, adequado ao seu nível de energia. Caminhadas regulares, corridas e jogos de interação são fundamentais para manter a energia do Beagle sob controle. No entanto, se o latido persistir mesmo com exercícios regulares e treinamento adequado, é essencial considerar a possibilidade de distúrbios comportamentais mais profundos. Isso inclui condições como transtornos compulsivos, onde o Beagle pode latir ou executar comportamentos repetitivos sem um motivo claro. Esses casos exigem a intervenção de um especialista em comportamento canino, que pode ajudar a identificar a causa raiz do problema e desenvolver um plano de tratamento personalizado. Será que o comportamento do seu Beagle é simplesmente resultado de sua natureza, ou há algo mais complexo por trás dos latidos? O que acontece quando o problema não é apenas ansiedade de separação ou falta de exercício, mas algo profundamente enraizado no comportamento ou na saúde emocional do Beagle?
No próximo segmento, vamos explorar como lidar com esses problemas mais profundos de maneira eficaz. Está começando a perceber que os latidos do seu Beagle podem ser causados por algo mais profundo do que a ansiedade de separação? Compartilhe sua experiência nos comentários e não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar as opções de tratamento para distúrbios emocionais mais complexos e como garantir que seu Beagle tenha a vida equilibrada e feliz que ele merece. Depois de explorar as diversas causas possíveis para os latidos excessivos do Beagle, e considerando que os métodos de treinamento convencionais podem não ser suficientes para resolver o problema, é hora de discutirmos o papel da intervenção profissional. Em muitos casos, quando o comportamento do Beagle está profundamente enraizado, seja por traumas, ansiedade generalizada ou distúrbios comportamentais, a ajuda de um especialista se torna essencial. É importante entender que, assim como nós, os cães também têm uma saúde emocional que deve ser cuidadosamente monitorada e tratada quando necessário. Quando os latidos do Beagle se tornam persistentes e não respondem ao treinamento básico ou ao ajuste de ambiente, um comportamentalista animal ou um psicólogo veterinário especializado pode ser a solução. A intervenção profissional pode incluir uma variedade de abordagens, dependendo da gravidade do problema. Em primeiro lugar, um profissional irá realizar uma avaliação detalhada do comportamento do Beagle, observando os padrões de latido, as situações que desencadeiam os latidos e as possíveis causas subjacentes, como ansiedade, medo ou distúrbios compulsivos. Esse diagnóstico inicial é fundamental para determinar o melhor curso de ação. Uma vez que a causa do comportamento seja identificada, o especialista pode recomendar sessões de treinamento comportamental intensivo, que podem envolver tanto treinamento físico quanto mental. Essas sessões podem ser realizadas tanto em ambiente clínico quanto no próprio lar do paciente, para garantir que o Beagle aprenda a aplicar o novo comportamento em sua rotina diária. Além do treinamento comportamental, a terapia comportamental cognitiva pode ser uma técnica eficaz. Esse tipo de terapia é baseado em ajudar o Beagle a reconhecer e modificar comportamentos automáticos, como os latidos excessivos, associando-os a um novo padrão de resposta mais adequado. Esse método requer consistência e paciência, mas pode ser extremamente eficaz para cães com distúrbios emocionais mais profundos. Outro tipo de abordagem profissional é o uso de medicação, especialmente se o Beagle estiver sofrendo de um distúrbio compulsivo ou uma forma mais intensa de ansiedade. Embora o uso de medicamentos não seja uma solução permanente, ele pode ser útil como parte de um tratamento holístico, permitindo que o Beagle se concentre melhor no treinamento comportamental e nas mudanças de estilo de vida. A intervenção profissional também pode incluir técnicas de relaxamento, como o uso de aromaterapia ou música terapêutica. Estudos têm mostrado que certos tipos de música, como sons suaves e calmantes, podem ajudar a reduzir os níveis de estresse nos cães, especialmente em situações que normalmente causariam ansiedade, como a ausência do dono. Em alguns casos, os profissionais podem recomendar terapia com outros cães para ajudar a socializar o Beagle e reduzir o medo ou a insegurança, que podem ser a causa de seus latidos excessivos. Interações com outros cães sob supervisão pode proporcionar ao Beagle a oportunidade de aprender a lidar melhor com estímulos externos e melhorar suas respostas emocionais. Mas será que, apesar de todo esse treinamento e intervenção profissional, o comportamento do Beagle pode persistir? E o que fazer quando os latidos não diminuem, mesmo com todas as tentativas de tratamento? No próximo segmento, vamos discutir como avaliar o progresso do tratamento e o que fazer se as intervenções profissionais não apresentarem os resultados esperados. Se você acredita que o seu Beagle pode se beneficiar de uma intervenção profissional, não hesite em procurar um especialista. Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas experiências com profissionais que ajudaram a melhorar o comportamento do seu Beagle e se inscreva no canal para mais dicas sobre como garantir que seu cão tenha uma vida tranquila e feliz. Chegamos à última parte da nossa jornada para entender como lidar com os latidos excessivos do Beagle, e ao refletir sobre tudo o que discutimos, é claro que há um elemento essencial em jogo: o bem-estar emocional do seu cão. Seja por causa de sua natureza,
falta de estímulos adequados, ou mesmo problemas mais profundos como a ansiedade de separação, os latidos do Beagle podem ser desafiadores. Mas, com paciência, compreensão e as abordagens certas, você pode ajudar seu Beagle a viver uma vida mais equilibrada e tranquila. O mais importante é reconhecer que o comportamento do Beagle, como qualquer outro comportamento animal, não é um reflexo de desobediência, mas muitas vezes uma forma de comunicação. Quando ele late, ele está tentando expressar suas necessidades emocionais ou físicas. Com isso em mente, as abordagens que discutimos, desde a socialização adequada até a intervenção profissional, devem ser vistas como formas de ajudar o Beagle a se comunicar de maneira saudável. Os exercícios regulares, a estimulação mental e o treinamento consistente com comandos de calma são essenciais para reduzir os latidos excessivos. Também discutimos como a ansiedade de separação pode ser um fator importante e como lidar com ela de maneira eficaz. Mas a verdadeira chave está na consistência e na paciência com o seu Beagle, e na criação de um ambiente onde ele se sinta seguro, estimulado e emocionalmente equilibrado. Não importa o quão persistente o problema possa parecer, há sempre uma solução. O Beagle, com sua natureza amigável e amorosa, é um cão incrivelmente resiliente, e com as ferramentas e técnicas certas, ele pode aprender a se comportar de forma mais controlada sem perder sua energia e entusiasmo naturais. Talvez você também tenha se identificado com alguns dos desafios que discutimos aqui, especialmente se você tem um Beagle em casa. Talvez você também tenha lidado com latidos excessivos, ou quem sabe, você está no caminho certo para ajudar o seu cão a encontrar o equilíbrio emocional. A verdade é que, com o tempo e a abordagem certa, seu Beagle pode passar a latir de maneira mais controlada, permitindo que vocês compartilhem uma vida mais tranquila e harmoniosa. Essa jornada de entendimento, treinamento e prevenção pode ser transformadora, não só para o Beagle, mas para você, o dono. Lembre-se sempre, o que importa é criar uma conexão verdadeira com seu cão, oferecendo-lhe amor, paciência e uma abordagem respeitosa que o ajude a se adaptar e a viver em harmonia no ambiente familiar. Se você conseguiu aplicar algumas das estratégias que discutimos aqui e notou melhorias no comportamento do seu Beagle, compartilhe suas experiências nos comentários. Inscreva-se no canal para mais dicas sobre como melhorar a convivência com seu cão e garantir que ele tenha a vida feliz e equilibrada que merece. Acompanhe também para mais conteúdos que ajudam a entender os desafios do comportamento canino e as melhores formas de abordá-los.